Além de todos os controles automáticos que o GeneXus inclui nas aplicações que gera a certos controles específicos que os usuários solicitam para validar. Nas transações, as regras que devem cumprir os controles que nos solicitam validar definem-se na seção de Rules. Se, por exemplo, um requisito é não permitir armazenar clientes sem nome, contamos com uma regra chamada error que nos permitirá evitar. Escrevemos error, parênteses, e entre aspas vamos digitar o texto que queremos visualizar quando o usuário tentar deixar o nome de cliente sem completar. Fechamos os parênteses, e somente está faltando indicar qual é a condição que se deve dar para que o texto seja exibido. A condição é que o atributo Customer Name esteja vazio, então escrevemos if Customer Name, ponto, e aqui selecionamos is empty. Toda regra que definimos deve se finalizar com ponto e vírgula, por isso os incluímos. Salvamos e pressionamos F5 para ver em execução o funcionamento desta regra definida. Executamos a transação Customer e, se desejamos o nome do cliente vazio e saímos do campo, aparece o texto que definimos. A regra error não permite prosseguir enquanto a condição continua a ser preenchida. O usuário deverá ingressar um nome de cliente para poder continuar ou então deverá cancelar. Vemos que se tentarmos posicionar o mouse no sobrenome do cliente, dado aquela condição preenchida, a mensagem continua vindo. Colocamos um nome e vemos que agora sim podemos continuar com o ingresso dos demais dados do cliente. Foram requisitos também impedir que o sobrenome do cliente ficasse vazio. Teríamos que definir outra regra análoga. Ainda que copiamos e pegamos a definição desta regra e modificamos o texto name por last name e o atributo envolvido também. Apertamos F5. Executamos Customer. Deixamos o nome do cliente vazio, fora o erro associado àquele nome que foi deixado vazio. Ingressamos POU. Tentamos deixar o sobrenome vazio. E fora o erro associado àquele sobrenome foi deixado incompleto. Agora bem, contamos com essa outra regra que tem praticamente a mesma sintaxe que error. Seu nome é message. E a única diferença que apresenta com respeito a error é que, ao cumprir a condição, sai a mensagem como aviso ou advertência e se pode continuar trabalhando. Se, por exemplo, queremos avisar que tem deixado sem ingressar o telefone do cliente como aviso, mas sem obrigar que seja ingressado, podemos definir uma regra message, parênteses, logo o texto entre aspas simples ou dupla. The phone is empty. Fechamos os parênteses. E a continuação definimos a condição para que se execute a regra. If customer phone ponto is empty. E ponto e vírgula para finalizar a definição da regra. Pressionamos F5 para testar esta funcionalidade. Vemos que se deixamos sem ingressar o telefone e tentar sair do campo, sai a mensagem que definimos, neste caso em cor laranja, e podemos continuar trabalhando. Agora bem, suponhamos que o usuário da agência de viagens nos pergunte se interessa armazenar para cada cliente a data na qual será liberada. Necessitamos então criar um novo atributo na transação Customer para armazenar tal data. Definimos Customer added date do tipo date e nos restaria atribuir automaticamente a data do dia. Vamos à seção de Rules e contamos com uma regra chamada Default. Esta regra permite inicializar um atributo ou variável com um valor.
Desta forma, se inserimos a sintaxe da regra default e agora vamos substituir dentro dos parênteses o atributo que queremos iniciar, que é Customer Added Date, e o valor com o qual queremos iniciar, que é a data de hoje. $today é uma variável pré-definida que sempre tem carregado a data do dia para utilizá-la. Agora vamos gravar e pressionamos F5. Nos avisa que vão adicionar o novo atributo Customer Added Date à tabela Customer. Procedemos a reorganizar e novamente contamos com a aplicação para executá-la. Entramos em Customer e já podemos perceber o novo atributo data de inserção inicializado com a data de hoje. Se não tivéssemos definido a regra default, o campo da data apareceria vazio como os demais campos. Ingressamos um cliente, Robert Hill, que vive na rua 81. Seu telefone é 760-5100. E seu e-mail é rrio@hotmail.com. E observemos que a data de hoje nos é sugerida, mas podemos modificar. Se os usuários da agência de viagens se interessam em deixar a data editável, mas que controlamos que não podem ingressar futuras datas, podemos definir uma regra de error. Abrimos parênteses, digitamos the date must be lower or equal than today. Fechamos parênteses e adicionamos a condição if Customer Added Date maior que today. Vamos tentar isso em execução, pressionamos F5. Ingressamos Alex Johnson e tentamos colocar uma data maior que a do dia de hoje, a condição que definimos, e sai o erro associado. Agora suponhamos que a agência de viagens nos indica que a data de alta do cliente não pode ser editada, mas que deve ser desabilitada no formulário e registrada como tal sugeriu a aplicação. Para alcançar esse pedido, eliminaremos esta regra porque já não faz sentido. E temos que definir uma regra no accept. Substituímos dentro dos parênteses o texto que diz attribute or variable pelo atributo Customer Added Date e apagamos if condition porque queremos que esta regra se execute sempre. Tentamos o comportamento agora e vemos que a data aparece inicializada pela regra default e desabilitada pela regra no accept. Muito bem. Vimos que para iniciar o atributo Customer Added Date com a data do dia, definimos esta regra default. É importante saber que toda regra default que definimos se executará somente quando estamos inserindo registros. Ou seja, se consultar um cliente que já estava armazenado, a regra default não executará, uma vez que o cliente já tem sua data inserida e a regra default não a substitui. Agora suponhamos que no lugar de haver definido a regra default, tínhamos definido esta atribuição. Mediante a definição desta regra, o atributo Customer Added Date será atribuído sempre com a data do dia. Esta é uma regra de atribuição e se executaria sempre, independente se o usuário está inserindo, atualizando, etc. Uma regra de atribuição podemos condicionar para que execute só quando o usuário está efetuando determinada operação específica na base de dados, ou seja, uma inserção, atualização ou eliminação. Vamos fazê-lo. Adicionamos if insert. O comportamento desta regra definida assim será equivalente a que se realiza a regra default, já que agora temos condicionado que a atribuição se execute somente se está inserindo um registro, e é o que faz a regra default. Assim como se pode condicionar uma regra com if insert, contamos com a possibilidade de condicionar regras que executem if update ou if delete também.
Algo que é importante observar e saber é que a ordem que definimos as regras não corresponde necessariamente à ordem a ser executada. Este conjunto de regras pode estar definido em qualquer outra ordem e o resultado em execução será exatamente o mesmo, já que o GeneXus decide em que momento deve disparar cada uma das regras definidas. Para finalizar, lembre-se que cada transação terá que definir, se necessário, suas próprias regras de comportamento. Neste caso, definimos as regras na transação de clientes para controlar as particularidades que nos solicitam cuidar quando os usuários interagem com os dados dos clientes. Muito provavelmente, a agência pretenda controlar certas regras ou comportamentos para as atrações também ou para outra transação. E para isso, cada transação conta com sua seção de regras. Para terminar, vamos gravar as mudanças em GXServer.